As constelações têm guiado exploradores, sonhadores e cientistas igualmente. Mas, você já parou para pensar por que essas agrupações de estrelas capturaram a imaginação de tantas culturas ao longo da história? Em cada canto do planeta, desde as antigas civilizações até as sociedades modernas, as constelações têm sido vistas como portadoras de significado, simbolismo e muitas vezes mistérios. Em muitas culturas, as estrelas não são simplesmente pontos de luz, são personagens de mitos, são deuses e deusas, são histórias que foram contadas e recontadas ao longo de gerações. Imagine um antigo navegante olhando para o céu em uma noite clara. As constelações não apenas lhe indicam a direção a seguir, mas também lhe contam histórias de heróis e lendas. Que segredos estão escondidos nessas formações estelares que fascinaram tantos povos da Terra? Desde as antigas civilizações mesopotâmicas, que observaram o céu e traçaram padrões nas estrelas, até os povos indígenas da América que viram figuras no firmamento, o céu tem sido uma tela para a criatividade humana. As constelações têm servido como um calendário, marcando as estações e guiando a agricultura. Mas, o que há do conhecimento oculto que poderiam revelar? Por que algumas culturas veem um caçador em Órion, enquanto outras o interpretam de formas completamente diferentes? Através dos séculos, as constelações têm sido o reflexo dos valores e crenças de uma sociedade. No Egito, as estrelas eram parte da conexão entre a vida e a morte, enquanto na Grécia, representavam deuses que influenciavam o destino dos mortais. Como é que essas estrelas, que à primeira vista parecem imutáveis, mudaram tanto em significado e representação? As constelações nos convidam a olhar para cima e questionar nosso lugar no universo. Cada estrela, cada brilho na escuridão é um lembrete de que, apesar de nossa aparente insignificância, somos parte de algo muito maior. À medida que exploramos juntos esses mistérios das constelações, nos deparamos com perguntas que desafiam nossa compreensão. São simplesmente projeções culturais, ou há um padrão universal que conecta todas as civilizações? A busca por respostas pode nos levar a descobertas inesperadas sobre nós mesmos e nossa história. Assim, enquanto nos embarcamos nesta jornada através do cosmos, prepare-se para descobrir como as constelações moldaram o pensamento humano, inspiraram mitos e guiaram gerações. A noite estrelada não é apenas um espetáculo visual. É um testemunho da curiosidade e da criatividade da humanidade que continua buscando sentido no vasto e infinito universo. As constelações que hoje reconhecemos no céu nem sempre foram as mesmas. À medida que a Terra gira e se desloca através do cosmos, o céu noturno se transforma de maneira sutil, mas constante. Isso nos leva a perguntar: o que acontece com as constelações que costumavam brilhar em nosso firmamento? Onde estão essas figuras que nossos antepassados contemplavam com espanto? A precessão dos equinócios, um fenômeno que ocorre devido à inclinação do eixo terrestre, fez com que as constelações que vemos hoje sejam diferentes das que observaram as civilizações antigas. Mas quais são as implicações disso? Se as constelações mudaram, isso significa que os mitos e lendas que as associamos também perderam seu significado? Ou talvez há algo mais profundo escondido por trás dessas transformações? Ao olhar para cima, podemos encontrar registros de constelações em textos antigos que datam de milhares de anos. Alguns desses registros mencionam estrelas que hoje são invisíveis para nós. Como é possível que algumas estrelas tenham desaparecido de nossa vista? Existem relatos de culturas que falavam de constelações que incluíam estrelas que agora não podemos ver. Essas estrelas foram realmente parte do céu? Ou são apenas ecos de histórias que nos chegaram através do tempo? As culturas antigas eram observadoras astutas, e sua conexão com as estrelas ia além da mera estética. Os astrônomos de civilizações como a babilônica e a egípcia se dedicaram a estudar o céu e a registrar suas descobertas em tábuas e papiros. Que segredos escondiam? Talvez algumas constelações que mencionaram tenham sido cobertas pela bruma do tempo, desvanecendo-se como uma antiga lembrança na memória da humanidade. Um aspecto fascinante desse fenômeno é como as constelações se reconfiguraram ao longo dos séculos. O que hoje consideramos um padrão familiar no céu poderia ter sido percebido de maneira completamente diferente por nossos antepassados. O que essas agrupações de estrelas realmente significavam para eles? Eram guias espirituais, mapas de navegação ou simplesmente histórias contadas ao calor de uma fogueira? Nesse contexto, a precessão não apenas modifica a posição das estrelas, mas também a narrativa cultural que as envolve.
As constelações que hoje reconhecemos têm histórias que foram reinterpretadas repetidamente. É possível que as lendas de hoje sejam apenas versões modernas de relatos muito mais antigos? Poderiam ser reflexos de um entendimento universal que transcende o tempo e o espaço? Mas não apenas as constelações visíveis mudaram. Existem padrões que desapareceram completamente, deixando um vazio no céu. O que significam esses espaços vazios? Estão nos dizendo algo sobre a natureza efêmera da existência e da memória? Talvez o céu não seja apenas um lugar para observar, mas um lembrete do que perdemos. À medida que a humanidade avança em sua compreensão do universo, também se depara com a pergunta se essas transformações têm um propósito. Se as constelações mudaram, há uma mensagem mais profunda nessa evolução? Poderiam as estrelas ser um espelho de nossas próprias histórias, refletindo as mudanças em nossa cultura e em nossa percepção do mundo? Ao longo da história, as constelações foram utilizadas como ferramentas de orientação. No entanto, o conhecimento antigo se dissipou com o tempo. Que mistérios se perderam nessa transição? As constelações que costumavam guiar os navegantes agora são menos compreendidas, o que nos leva a questionar como as civilizações anteriores conseguiram navegar com confiança na imensidão do oceano. Os antigos astrônomos registraram as estrelas no céu e suas observações foram fundamentais para o desenvolvimento da astronomia. Mas por que escolheram certos padrões em vez de outros? Que influência tiveram seus ambientes e experiências na forma como conectaram as estrelas? Talvez cada constelação seja uma história, um símbolo que reflete a relação que cada cultura tinha com seu entorno. As constelações não são apenas um conjunto de pontos brilhantes no céu. São um testemunho de como as civilizações buscaram significado no que as rodeia. À medida que exploramos essas histórias, encontramos um universo de possibilidades e perguntas sem resposta. Que revelações nos aguardam ao desvendar os segredos dessas figuras celestiais? Em resumo, a mudança das constelações é um lembrete da impermanência de nossas histórias e crenças. À medida que olhamos para o céu, não apenas contemplamos um mapa de estrelas, mas também um reflexo de nossa própria história. Que mistérios estão esperando para serem descobertos na vastidão do espaço? A busca por respostas continua. E talvez nessa jornada descubramos mais sobre nós mesmos do que sobre as estrelas. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. No vasto oceano do céu noturno, as estrelas têm sido nossas companheiras desde tempos imemoriais. No entanto, nem todas as estrelas permaneceram visíveis para sempre. Alguns relatos antigos nos falam de constelações que, atualmente, parecem ter desaparecido. O que aconteceu com essas estrelas? Por que já não podemos vê-las? Ao longo da história, as civilizações olharam para o céu em busca de respostas. Na antiga Grécia, por exemplo, acreditava-se que certas constelações eram formadas por um grupo de estrelas brilhantes que contavam histórias de heróis e deuses. Mas, e se aquelas estrelas que uma vez brilharam intensamente já não existem? Algumas teorias sugerem que podem ter se apagado, enquanto outras apontam que simplesmente não as vemos devido à poluição luminosa ou a mudanças na atmosfera. Os antigos babilônios, por sua vez, registraram uma série de constelações que nos são familiares hoje em dia. Mas suas representações incluíam estrelas que atualmente não se encontram nessas formações. É possível que essas estrelas tenham sido vítimas do passar do tempo? Talvez tenham se extinguido há milhares de anos. Mas suas histórias e seu legado permanecem nos mitos e lendas que nos chegaram. Imagine um astrônomo babilônico observando o céu, traçando linhas entre as estrelas e criando figuras que contavam histórias complexas sobre seu mundo. Em sua mente, cada estrela era um ponto de luz que representava algo mais do que um simples brilho. Eram narrativas de sua cultura, de suas crenças. Mas se algumas dessas estrelas já não estão, o que isso significa para a história que nos deixaram? As constelações não são apenas padrões no céu, são também um reflexo de como as civilizações interpretaram seu entorno. No entanto, à medida que as estrelas se apagam, o significado desses padrões se torna mais enigmático. O que acontece com as constelações que perderam suas estrelas? Alguns acreditam que se tornam fantasmas do que uma vez foram, enquanto outros pensam que representam uma conexão profunda com o passado, uma espécie de memória coletiva que persiste apesar da falta de luz. Os relatos antigos nos oferecem pistas sobre essas estrelas perdidas. Na mitologia chinesa, por exemplo, há menções de constelações que incluem estrelas que hoje não podemos identificar.
Por que culturas tão distantes têm histórias semelhantes sobre estrelas que já não brilham? A resposta pode estar nos céus que compartilharam, um universo que, embora mutável, uniu nossos antepassados em suas observações. A pergunta que surge é: como podemos confiar em relatos de constelações que hoje não podemos ver? Apesar da falta de evidência visual, os mitos e lendas foram transmitidos de geração em geração, e esses relatos continuam a capturar nossa imaginação. As narrativas sobre as constelações são um testemunho da capacidade humana de encontrar significado na escuridão, de buscar padrões e conexões, mesmo quando os elementos físicos desapareceram. Através das culturas, as estrelas têm sido portadoras de esperança e guia. Mas o que acontece com aquelas que se desvaneceram? A perda dessas estrelas não apenas afeta os padrões visuais, mas também as histórias que as cercam. As constelações são como um livro em que algumas páginas foram arrancadas, deixando lacunas na narrativa que se torna cada vez mais difícil de preencher. Algumas tradições orais tentaram preservar a memória dessas estrelas perdidas. Os aborígenes australianos, por exemplo, criaram histórias complexas sobre as constelações que abrangem séculos. Como é possível que tenham mantido vivas essas histórias apesar do desaparecimento das estrelas? Sua conexão com o céu vai além da simples observação. É um vínculo emocional e espiritual que transcende o tempo. No entanto, nem todas as culturas conseguiram manter essas histórias. Na Europa, muitos mitos relacionados às constelações se perderam ao longo dos séculos, deixando as gerações atuais com perguntas sem resposta. Que conhecimento ancestral se perdeu para sempre? Esse desvanecimento das estrelas e suas histórias apresenta um desafio fascinante. Podemos reconstruir o passado a partir de fragmentos de relatos e mitos esquecidos? O estudo das estrelas que desapareceram também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Se as constelações mudaram e algumas estrelas se apagaram, o que isso significa para nossa percepção do cosmos? A história das constelações é uma metáfora da própria vida, onde o efêmero e o eterno coexistem em um delicado equilíbrio. Ao olhar para o céu, podemos sentir a conexão com aqueles que nos precederam, que também olharam as mesmas estrelas que agora tentamos entender. Cada estrela que desapareceu é um lembrete de quão pequenos somos no vasto universo e de quanto ainda temos a descobrir. O desaparecimento de algumas estrelas nos leva a uma pergunta mais profunda: como o tempo afeta o que consideramos permanente? As constelações, que parecem fixas no céu, são na verdade entidades em constante mudança. E assim como nossas próprias vidas estão em constante evolução, também está o universo que habitamos. Portanto, da próxima vez que olhar para o céu e ver as constelações, lembre-se de que cada ponto de luz tem uma história, uma conexão com o passado e talvez um mistério que ainda não desvendamos. As estrelas que desapareceram são um lembrete de que a busca pelo conhecimento é uma jornada interminável, cheia de perguntas que ainda aguardam respostas. Você já parou para pensar na constelação de Órion? Este fascinante grupo de estrelas capturou a imaginação de civilizações ao longo da história. Mas, por que é tão especial? Desde tempos imemoriais, Órion tem sido considerado um caçador, uma figura poderosa no céu que deixou uma marca indelével em mitos e lendas ao redor do mundo. Sua forma distintiva, com a famosa linha de 3 estrelas que formam seu cinto, serviu como guia para navegantes e exploradores. No entanto, que segredos realmente esconde esta constelação? Ao longo da história, muitas culturas associaram Órion a estruturas monumentais. Por exemplo, no Egito, acredita-se que as pirâmides de Gizé foram construídas em alinhamento com esta constelação. Mas, é possível que os antigos egípcios estivessem tentando prestar homenagem a Órion? Alguns arqueólogos sugerem que a disposição das pirâmides reflete o alinhamento das estrelas no cinto de Órion. Isso levanta uma pergunta intrigante. Poderia haver existido um conhecimento compartilhado sobre o céu que conectasse essas culturas a milhares de quilômetros de distância? Na mitologia grega, Órion é um caçador gigante, filho de Poseidon, que se encontra em uma constante batalha com as bestas do céu. Mas, há algo mais nessa narrativa? Alguns pesquisadores notaram semelhanças entre o mito de Órion e outros relatos de caçadores em diferentes culturas, desde os nativos americanos até os povos africanos. É possível que essas histórias tenham sido transmitidas de geração em geração, adaptando-se aos contextos culturais ao longo do tempo. Os antigos maias também tinham sua própria interpretação de Órion, vendo nele não apenas um caçador, mas um símbolo de fertilidade e renovação.
Em seu calendário, as estrelas de Órion marcavam momentos importantes para a agricultura. Mas o que levou essas civilizações tão diversas a encontrar significado na mesma constelação? Talvez haja um fio comum que une a humanidade em sua busca para entender o universo. Um aspecto fascinante de Órion é sua relação com outros elementos do céu, como as nebulosas que o rodeiam. A famosa nebulosa de Órion, visível a olho nu, tem intrigado astrônomos e entusiastas igualmente. Que mistérios abriga esta nuvem de gás e poeira? Na antiguidade, acreditava-se que era o local de nascimento de novas estrelas, um conceito que continua a fascinar os cientistas atuais. Que mais essas estrelas nascentes poderiam nos revelar sobre nossas próprias origens? À medida que exploramos mais a fundo, descobrimos que muitas culturas usaram Órion como um ponto de referência para a navegação. Os polinésios, por exemplo, se guiavam pelas estrelas de Órion para cruzar vastos oceanos. Mas, como esses antigos navegadores conseguiram decifrar o céu de maneira tão precisa? Seu conhecimento do cosmos reflete uma conexão profunda com a natureza. Um entendimento que nos convida a refletir sobre nossas próprias relações com o mundo ao nosso redor. A influência de Órion não se limita à Terra. Muitos astrônomos buscaram padrões em sua disposição e encontraram conexões surpreendentes entre as estrelas desta constelação e outros corpos celestes. Mas, e as lendas que falam da criação do mundo a partir dos restos de Órion? Essas narrativas antigas podem conter verdades ocultas que nos convidam a repensar nossa compreensão do cosmos. Não podemos esquecer a importância de Órion na astrologia. Em diversas tradições, sua aparição no céu tem sido associada a eventos significativos. Alguns acreditam que as estrelas desta constelação influenciam a personalidade e o destino das pessoas nascidas sob sua sombra. Existem realmente conexões entre as estrelas e nossa vida na Terra? À medida que nos aprofundamos no mundo do simbolismo estelar, percebemos que essas crenças podem ter mais peso do que imaginamos. No entanto, o mistério não termina aí. Ao longo dos séculos, Órion tem sido objeto de interpretações mutáveis. Na Idade Média, por exemplo, a constelação foi vista como uma figura demoníaca por alguns, o que mostra como a percepção das estrelas pode variar drasticamente com o tempo e a cultura. Mas, por que essas transformações na interpretação de uma mesma figura estelar? Talvez seja um reflexo das crenças e medos humanos que evoluem, moldados pelo contexto histórico. À medida que exploramos a conexão de Órion com outros mitos, encontramos padrões que nos levam a pensar na universalidade de certas histórias. A noção do caçador, presente em tantas culturas, levanta perguntas sobre nossa própria existência. É possível que todos estejamos buscando respostas no céu, guiados pelas mesmas estrelas que iluminaram nossos antepassados? A ciência moderna também fez sua parte ao estudar Órion. Com telescópios avançados, conseguimos desvendar alguns de seus segredos, mas ainda restam muitas incógnitas. E quanto às estrelas que brilham intensamente nesta constelação? Algumas delas são muito maiores e mais quentes que nosso Sol, o que nos convida a questionar a natureza do nosso próprio sistema solar. Que outras maravilhas se escondem no vasto oceano estelar que ainda não descobrimos? Em conclusão, Órion é mais do que uma simples constelação no céu. É um símbolo que atravessou fronteiras culturais e temporais. A forma como influenciou a história da humanidade nos demonstra que, não importa de onde viemos, todos compartilhamos uma admiração comum pelo cosmos. Ao olhar para cima e contemplar Órion, lembramos que as estrelas não apenas iluminam nossas noites, mas também nos conectam com nosso passado e nos convidam a explorar os mistérios do universo que ainda nos restam por desvendar. Que formas e figuras podemos encontrar na Via Láctea? Desde tempos imemoriais, as civilizações olharam para o céu noturno e sentiram a necessidade de dar sentido ao que viam. Mas por que algumas culturas viam figuras no brilho galáctico, enquanto outras se concentravam apenas nas estrelas? A resposta a essa pergunta pode nos revelar muito sobre a conexão entre o homem e o universo. Algumas antigas civilizações imaginavam que a Via Láctea era um rio de estrelas que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Por que acreditavam que esse rio estelar era tão significativo? Para os maias, por exemplo, a Via Láctea era uma representação do caminho que as almas tomavam em direção ao submundo. Em sua cosmologia, esse caminho estava cheio de perigos e desafios, mas também de oportunidades para alcançar a imortalidade. Quais outras culturas compartilhavam essa visão? Os gregos, por sua vez, viam a Via Láctea de maneira distinta. A associavam com a deusa Hera,
cujo leite havia criado o caminho brilhante. É possível que diferentes culturas tenham interpretado o mesmo fenômeno de maneiras tão diversas? A resposta parece ser um rotundo sim, já que cada civilização projeta suas próprias crenças e mitologias sobre o que observa no céu. À medida que olhamos para a Via Láctea, nos deparamos com uma série de constelações que parecem estar intrinsecamente ligadas à sua presença. Quais constelações estão ocultas nessa vasta extensão de luz? Por exemplo, as constelações de Sagitário e Escorpião estão na direção do centro galáctico, onde a concentração de estrelas é mais densa. Que significado tinham essas constelações para as culturas que as observaram? Os australianos aborígenes contaram histórias sobre as estrelas da Via Láctea durante milhares de anos. Em sua tradição, esse caminho estelar é conhecido como o Caminho dos Espíritos. Que relatos e ensinamentos são transmitidos através dessas histórias? Os aborígenes acreditam que os ancestrais caminham pela Via Láctea, guiando as gerações atuais. Essa conexão espiritual com o universo é um exemplo fascinante de como as estrelas podem ser vistas como muito mais do que simples pontos de luz. Não só as culturas antigas interpretaram a Via Láctea de maneiras únicas. Atualmente, alguns astrônomos e cientistas estão descobrindo que a Via Láctea não é apenas um cenário de estrelas, mas também um lugar de formação estelar. Como isso afeta nossa compreensão do cosmos? Com o uso de telescópios avançados, foi possível observar que em algumas regiões da Via Láctea estão nascendo novas estrelas, o que nos lembra que o universo está em constante transformação. No entanto, a beleza da Via Láctea não se limita às estrelas que podemos ver. Também está cheia de mistérios, como as nebulosas e os aglomerados estelares. Que segredos essas formações ocultam? As nebulosas são como os viveiros do universo, onde as estrelas nascem e evoluem. Ao observá-las, nos perguntamos quantas histórias de vida se entrelaçam nesses vastos campos de gás e poeira. As constelações visíveis na Via Láctea também têm um significado especial para os navegantes. Como as estrelas guiavam os marinheiros em suas travessias? Os antigos navegantes polinésios, por exemplo, utilizavam as constelações para se orientar no vasto oceano do Pacífico. Aprenderam a ler o céu, identificando padrões que lhes permitiam encontrar o caminho de casa. Essa habilidade, transmitida de geração em geração, mostra como a conexão com as estrelas é fundamental para a sobrevivência. Frequentemente, as constelações da Via Láctea foram representadas na arte e na literatura. De que maneira essas representações refletem a relação da humanidade com o cosmos? Desde a poesia até a pintura, o céu noturno inspirou artistas de todas as épocas. As imagens de constelações serviram não apenas como guias, mas também como símbolos de aspirações, sonhos e mitos compartilhados. Na busca por entender a Via Láctea, encontramos que muitas culturas desenvolveram sistemas de crenças baseados em sua observação. Que padrões emergem dessas crenças? Algumas sociedades viam a Via Láctea como uma representação da vida e da morte, enquanto outras a consideravam uma ponte entre o divino e o humano. Essa diversidade de interpretações ressalta a rica tapeçaria da experiência humana. À medida que aprofundamos nos segredos da Via Láctea, nos deparamos com perguntas que ainda não têm resposta. Que mistérios ainda nos restam por descobrir nesta vasta galáxia? Com cada novo avanço na tecnologia, novas janelas para o cosmos se abrem. A exploração espacial continua, desafiando-nos a olhar para o céu com curiosidade e assombro. Assim, a Via Láctea se ergue como um símbolo de nosso desejo de compreender o desconhecido. As constelações, essas figuras que parecem se unir na escuridão, nos convidam a refletir sobre nossa própria existência. Que lugar ocupamos neste vasto universo? À medida que olhamos para cima, lembramos que somos parte de algo muito maior, um mistério que continua a capturar nossa imaginação. Em cada estrela e cada constelação, há um relato esperando para ser contado. As constelações invisíveis têm sido parte da história da humanidade. Mas por que existem figuras no céu que não podemos ver? Ao longo dos séculos, culturas de todo o mundo falaram de padrões estelares que hoje se desvaneceram de nossa vista. Será que esses misteriosos desenhos nos revelam algo sobre a conexão entre os seres humanos e o cosmos? Desde tempos antigos, os povos olharam para o céu e encontraram nele uma fonte de inspiração e guia. No entanto, há relatos de constelações que um dia foram visíveis, mas que agora desapareceram, deixando apenas ecos na memória das civilizações. O que aconteceu com essas estrelas?
Algumas teorias sugerem que as mudanças na posição das estrelas ao longo do tempo levaram à perda dessas constelações em nossas observações. Imagine que você era um antigo astrônomo, observando o céu noturno. Seus antepassados viam figuras familiares que os ajudavam a navegar, a contar o tempo e a contar histórias. Mas, e se essas figuras já não existem no céu que conhecemos hoje? Alguns textos antigos, inclusive, mencionam constelações com nomes e descrições que não correspondem ao que vemos agora. É possível que tenhamos perdido um mapa celeste que continha segredos esquecidos? A mitologia também desempenha um papel fundamental nesse mistério. Em muitas culturas, foram transmitidos relatos sobre constelações que representam heróis, deuses ou criaturas míticas. No entanto, algumas dessas histórias se referem a estrelas que já não brilham. O que significam esses relatos? São apenas lendas ou refletem uma conexão mais profunda com o que um dia foi visível no céu? Existem teorias que sugerem que as constelações invisíveis poderiam estar relacionadas a fenômenos astronômicos que mudaram com o tempo. As estrelas não são estáticas. Seu brilho e sua posição podem variar, e algumas podem até se extinguir. Como isso influencia nossa percepção do cosmos? Se certas constelações um dia foram brilhantes e agora são apenas lembranças, o que isso nos diz sobre a constante mudança do universo? As culturas também utilizaram o céu como um espelho de sua própria realidade. As constelações invisíveis podem ser reflexos de sonhos, aspirações e medos. Poderia ser que, ao perder essas figuras, deixamos de ver algo vital sobre nós mesmos? A busca por significados no céu é uma parte intrínseca da experiência humana, e essas constelações perdidas poderiam ser fragmentos de nossa própria história. Outra questão intrigante é a possibilidade de que essas constelações invisíveis sejam uma forma de conexão entre diferentes culturas. Apesar da distância e do tempo, muitas civilizações desenvolveram suas próprias interpretações das estrelas. No entanto, pode ser que todos compartilhem uma mesma origem nessas constelações que já não podemos ver? A ideia de que existem padrões comuns no céu que foram esquecidos poderia unir a humanidade em uma busca compartilhada. Os astrônomos modernos redescobriram alguns desses padrões antigos por meio da pesquisa histórica e da tecnologia avançada. Mas é suficiente? Podemos realmente compreender o significado dessas constelações invisíveis sem uma conexão direta com as culturas que as criaram? A história das estrelas é, em essência, uma história da própria humanidade. À medida que exploramos esse tema, também devemos considerar como a ciência e a mitologia podem coexistir. A astronomia moderna foi capaz de explicar muitos fenômenos, mas sempre há espaço para o mistério. O que nos impede de aceitar que existem coisas que ainda não entendemos? Talvez, ao buscar respostas, descubramos que o mistério é o que nos motiva a continuar explorando. A ideia de constelações invisíveis é um lembrete de que o céu está sempre em constante mudança. Não apenas as estrelas, mas também nossas percepções e compreensões do universo. Cada geração olha para o céu com novos olhos e, às vezes, o que não vemos pode ser tão significativo quanto o que está diante de nós. Ao olhar para o futuro, poderíamos encontrar novas constelações, novas histórias e novos mistérios a serem descobertos. A história das constelações invisíveis também nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. Se perdemos essas figuras, que outras coisas poderiam estar ocultas à nossa vista? Talvez existam padrões no céu que ainda não deciframos, esperando para serem revelados por aqueles que se atrevem a olhar além do evidente. Na busca por essas constelações perdidas, é possível que também nos encontremos a nós mesmos. A conexão entre as estrelas e nossa existência é um fio que une todas as culturas, e ao explorar esses mistérios, talvez possamos entender melhor quem somos e de onde viemos. As constelações invisíveis não são apenas um fenômeno astronômico. São um reflexo de nossa própria história e de nossa busca por significado no vasto cosmos. Assim, ao olhar para o céu esta noite, lembre-se de que nem tudo o que brilha é visível. Existem segredos ocultos na escuridão, esperando para serem descobertos, e talvez, apenas talvez, as constelações invisíveis nos guiarão em direção a novos horizontes em nossa compreensão do universo e de nós mesmos. Estamos prontos para desvendar esses mistérios e conectar com as histórias que ainda ressoam nas estrelas? A busca apenas começa. É possível que as constelações sejam mais do que simples agrupamentos de estrelas? Ao longo da história, muitas culturas olharam para o céu e criaram histórias, mitos e crenças em torno dessas luzes brilhantes.
Mas aqui surge uma pergunta intrigante. São realmente essas constelações projeções culturais, ou existe um padrão universal que conecta todas as civilizações? Desde tempos imemoriais, os seres humanos sentiram uma conexão especial com as estrelas. Cada cultura, desde os antigos babilônios até os aborígenes australianos, encontrou formas de se relacionar com o cosmos. Mas, e quanto às semelhanças que se encontram entre essas diferentes culturas? Por que civilizações diferentes, separadas por oceanos e continentes, muitas vezes veem figuras semelhantes no céu? É um fenômeno fascinante. Por exemplo, a constelação de Órion é reconhecida em muitas partes do mundo. Mas, por que um caçador na mitologia grega se parece tanto com o guerreiro das lendas africanas? Poderia ser que essas histórias, embora diferentes em seus respectivos contextos, toquem uma verdade universal sobre nossa percepção das estrelas. Frequentemente, as constelações não são apenas um reflexo da cultura, mas também podem ter um significado mais profundo. Alguns pesquisadores sugerem que esses agrupamentos estelares poderiam estar baseados em padrões naturais que todos os seres humanos, independentemente de sua origem, interpretaram de maneiras semelhantes. Mas como explicamos as variações nas histórias e mitos que se desenvolveram em torno delas? É possível que a resposta resida na experiência humana compartilhada. As constelações serviram como guias para navegantes e agricultores e influenciaram a forma como as sociedades estruturaram o tempo e o espaço. Mas, o que acontece quando as constelações se tornam símbolos de advertência ou presságio? Como em muitos mitos onde a aparição de certas estrelas anunciava desastres iminentes, também devemos considerar o fato de que, à medida que as civilizações evoluíram, suas interpretações do céu mudaram. Por exemplo, o que uma cultura via como um herói, outra poderia interpretar como um vilão. É então possível que os padrões universais que percebemos sejam apenas reflexos de nossas próprias projeções culturais sobre o cosmos? A pergunta sobre se há um fio condutor que une as constelações através do tempo e do espaço é especialmente intrigante. Alguns pesquisadores apontaram que muitas civilizações antigas compartilhavam conhecimentos astronômicos através do comércio e da troca cultural. Mas até que ponto essas influências foram conscientes e deliberadas? E até que ponto são resultado de um entendimento humano inato do céu? As semelhanças nos mitos das constelações também podem ser o resultado de experiências universais. A busca por respostas sobre a origem do universo e a busca por significado na vida são temas que ressoam ao longo da história. Poderia ser que, ao olhar para as mesmas estrelas, diferentes culturas tenham chegado a conclusões semelhantes sobre seu lugar no cosmos? Além disso, não podemos ignorar o papel da observação. À medida que as civilizações olhavam para o céu, seus olhos se fixavam nas mesmas constelações, nos mesmos agrupamentos de estrelas. É possível que essas semelhanças na observação tenham levado à criação de histórias paralelas, cada uma refletindo a cultura que as criou. A ciência moderna também se questionou sobre a conexão entre as constelações e nossa psicologia. Alguns estudos sugerem que as estrelas podem influenciar como percebemos o mundo e nossas crenças. Poderia ser que nossa conexão com o cosmos seja, de alguma forma, parte integral de nossa humanidade? Enquanto exploramos esses mistérios, é fascinante refletir sobre como as constelações serviram como um espelho de nossa própria existência. Cada estrela, cada figura no céu, tem o potencial de nos contar algo sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. Mas realmente existe um padrão universal que une todas essas histórias, ou são simplesmente ecos da criatividade humana? À medida que continuamos buscando respostas, é evidente que o céu noturno continuará sendo um lugar de mistério e inspiração. As constelações nos convidam a questionar, a explorar e a conectar. Quantas histórias ainda não contamos sobre as estrelas que nos observam de cima, esperando para serem descobertas e compreendidas? Em última análise, a conexão entre as constelações e a cultura é um reflexo de nossa própria busca por significado. Enquanto navegamos pela vastidão do universo, talvez a verdadeira resposta resida não apenas nas estrelas, mas na forma como vemos e entendemos nosso lugar no cosmos. No final, a pergunta permanece em aberto. As constelações são meras projeções culturais ou um mistério mais profundo que conecta toda a humanidade? A história do zodíaco é um fascinante labirinto de mitos e mistérios que nos convida a indagar no passado de civilizações antigas. Mas, de onde surgiram realmente essas fascinantes constelações que guiaram a humanidade ao longo dos séculos?
Desde os babilônios até os gregos e egípcios, a busca por respostas se torna uma viagem através do tempo e do espaço. Os babilônios foram pioneiros na observação do céu e sua influência na criação do zodíaco é indiscutível. Disse que dividiram o céu em 12 partes, cada uma representando uma constelação que acompanharia o ciclo lunar. Mas por que escolheram exatamente essas figuras? Acaso os antigos astrônomos viam algo mais que estrelas? A conexão entre a natureza e as constelações poderia ser a chave para entender sua escolha. Do outro lado do Mediterrâneo, os gregos adotaram e adaptaram o zodíaco, mas a pergunta persiste: sabiam de sua origem babilônica? A obra de astrônomos gregos como Hiparco e Ptolomeu consolidou o zodíaco na cultura ocidental. No entanto, seus registros são confusos. Poderiam ter existido interpretações diferentes em suas próprias tradições? A diversidade cultural pode ter influenciado como viam as estrelas, o que abre a porta a interpretações completamente novas das mesmas constelações. A mitologia egípcia também desempenha um papel crucial nesse enigma. Em seus hieróglifos, encontramos referências a constelações que parecem coincidir com o zodíaco. Mas por que essas culturas tão distantes e diferentes falavam do mesmo? Aqui é onde o mistério se intensifica. Os egípcios tinham um profundo entendimento da astronomia, e sua conexão com os deuses poderia sugerir que as constelações eram mais que simples figuras no céu, eram símbolos de sua cosmogonia. Ao olhar para o céu, os antigos não apenas buscavam padrões nas estrelas, mas também encontravam histórias. Cada constelação tinha seu próprio mito, e esses relatos variavam de uma cultura para outra. Mas por que há semelhanças tão marcadas entre histórias de civilizações que nunca se cruzaram? A ideia de que os seres humanos tendem a ver padrões e dar significado ao que observam pode ser tanto uma explicação quanto um mistério em si. Existem teorias que sugerem que o zodíaco poderia ter sido um legado de uma civilização perdida. Uma que pode ter compartilhado conhecimentos astronômicos através de continentes. Essa noção de uma conexão universal entre culturas nos leva a perguntar: que outras verdades ocultas poderiam existir em nossas histórias compartilhadas? Em um mundo onde a comunicação era limitada, a possibilidade de uma linguagem estelar comum é ao mesmo tempo intrigante e desconcertante. A conexão entre os movimentos planetários e os eventos na Terra também tem sido um tema recorrente. Em muitas culturas, a aparição de certas constelações estava associada à agricultura, às colheitas e às estações. Mas era apenas uma coincidência, ou realmente havia um significado mais profundo? A agricultura dependia do ciclo das estações, e as estrelas se tornaram guias essenciais para a sobrevivência. Assim, o zodíaco não apenas se tornou um mapa de constelações, mas um manual de vida. No entanto, à medida que nos aprofundamos mais no zodíaco, surgem perguntas sobre sua evolução. Como é possível que um sistema tão antigo tenha perdurado até nossos dias? As tradições foram transmitidas de geração em geração, mas a mudança é inevitável. Cada cultura adaptou o zodíaco às suas próprias crenças e necessidades, criando variações que às vezes pareciam irreconhecíveis. Esse processo de adaptação pode ser uma pista sobre como os antigos viam o universo. Os signos do zodíaco que hoje conhecemos podem parecer fixos, mas na verdade são o resultado de um processo dinâmico. As constelações não são apenas imagens no céu, são um reflexo das crenças, dos sonhos e dos medos daqueles que as observaram. Mas, até que ponto essas constelações influenciaram a humanidade? Poderia-se dizer que o zodíaco moldou a forma como as pessoas interpretam suas vidas e seus destinos. A pergunta se o zodíaco é simplesmente uma construção cultural ou se possui um fundo universal continua sendo um debate acalorado. Alguns acreditam que há um padrão subjacente que conecta todas as culturas, enquanto outros argumentam que o zodíaco é apenas um produto da imaginação humana. Mas pode haver uma verdade que escapa à nossa compreensão atual? A busca para desvendar o mistério do zodíaco continua. Os astrônomos modernos tentaram desmistificar o zodíaco com dados e medições, mas a essência poética das constelações nunca se perde completamente. É possível que a ciência e a mitologia possam coexistir. A astronomia pode explicar o movimento das estrelas, mas os mitos que criamos em torno delas são igualmente valiosos para entender a experiência humana. Em resumo, o zodíaco é mais do que um simples mapa de estrelas. É uma janela para nossa história, nossas crenças e nossa conexão com o cosmos. À medida que continuamos explorando os mistérios das constelações e sua influência na humanidade,
nos deparamos com a eterna pergunta: que outros segredos nos revelarão as estrelas no futuro? A busca por respostas pode ser interminável, mas cada olhar para o céu nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no vasto universo. A Cruz do Sul, essa brilhante constelação que tem guiado o caminho de navegantes e exploradores durante séculos, guarda em sua essência um enigma fascinante. Por que foi venerada em culturas tão distintas e distantes entre si? Desde os antigos povos indígenas da América do Sul até os navegantes da Polinésia, sua figura despertou admiração e reverência. Mas, o que a torna tão especial? Ao observar o céu, é difícil não sentir uma conexão com essas estrelas dispersas que formam uma das constelações mais reconhecíveis do Hemisfério Sul. No entanto, o que muitos não sabem é que a Cruz do Sul nem sempre foi visível para os olhos europeus. Sua presença no firmamento tem sido testemunha da história da humanidade, mas seu desaparecimento do céu europeu há milhares de anos levanta perguntas intrigantes. O que ocorreu para que essa constelação se esfumasse da vista daqueles que costumavam admirá-la? Na antiguidade, a Cruz do Sul não era apenas um guia na navegação, mas também se associou a mitos e lendas. Nas histórias dos povos originários da Austrália, por exemplo, é considerada um símbolo de vida e morte, de conexão com os ancestrais. Mas como é possível que culturas tão diferentes chegassem a ter uma percepção tão similar dessa constelação? Essa coincidência é um simples capricho do destino ou há algo mais profundo em jogo? À medida que exploramos as crenças dos povos indígenas da América do Sul, encontramos que a Cruz do Sul também tinha um papel central em seus rituais e tradições. Acreditava-se que sua aparição no céu anunciava momentos importantes, como a chegada da temporada de chuvas. Que significado isso tem para a conexão entre a natureza e o cosmos? É possível que as estrelas realmente influenciem nossas vidas de maneiras que ainda não compreendemos? Com cada cultura que estudamos, a Cruz do Sul se torna um fio que tece histórias de conexão e espiritualidade. Na Polinésia, por exemplo, era utilizada para se orientar durante os longos viagens em canoa, enquanto em outras partes do mundo é associada a divindades. Poderia ser que a Cruz do Sul, em sua simplicidade, represente um conceito universal de guia e proteção. Ao longo da história, muitas civilizações olharam para o céu em busca de respostas. A Cruz do Sul, com sua forma distintiva, tem sido um farol de esperança e um símbolo de continuidade. Mas, o que acontece quando uma constelação desaparece da vista? Que impacto isso tem em uma cultura que depende de sua presença? As constelações não são apenas figuras estáticas, são parte da narrativa da humanidade, uma linguagem compartilhada que une povos ao longo do tempo. Atualmente, a Cruz do Sul continua sendo um elemento importante na navegação, mas seu significado vai além da prática marítima. É um lembrete de que, embora o céu possa mudar e as constelações possam desaparecer, nossas histórias e crenças estão intrinsecamente ligadas a essas estrelas. O que isso nos diz sobre a natureza humana e nossa busca de sentido no vasto universo? Ao indagar mais nesse enigma, é inevitável perguntar: como as constelações se relacionam entre si? A Cruz do Sul, por exemplo, se encontra na mesma região do céu que outras constelações notáveis. Há um padrão que conecta todas essas estrelas? Ou é simplesmente a projeção cultural de diferentes sociedades que encontraram significado no que viam? A astronomia moderna demonstrou que as estrelas da Cruz do Sul estão em movimento, mudando com o tempo. Isso nos leva a questionar se as constelações que conhecemos hoje são as mesmas que nossos antepassados viram. Quanto mudou o céu desde que nossas culturas começaram a olhar para cima? E como isso afetará a maneira como as futuras gerações interpretarão o cosmos? À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, é fundamental lembrar que as constelações não são apenas padrões no céu. Elas são parte de nossa história compartilhada, um reflexo de nossas aspirações e medos. A Cruz do Sul, com seu legado de mistério e assombro, nos lembra que sempre haverá novas perguntas por descobrir. Cada estrela na Cruz do Sul tem sua própria história, e cada história se entrelaça com a de outras constelações. A busca por respostas sobre seu significado e sua história nos convida a refletir sobre nossa relação com o cosmos. O que as estrelas nos dizem sobre nosso lugar no universo? São apenas pontos de luz ou representam algo maior do que nós mesmos? Finalmente, ao contemplar a Cruz do Sul, é possível que não vejamos apenas uma constelação, mas um símbolo de esperança e conexão. A grandeza do céu noturno nos convida a sonhar e a explorar, a buscar significado no que nos rodeia.
As estrelas, em seu silêncio, nos falam de um mistério profundo que ainda estamos tentando desvendar. Estamos prontos para ouvir? As constelações têm fascinado a humanidade durante milênios. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que existem padrões estelares que se repetem em culturas de todo o mundo, apesar de essas civilizações nunca terem tido contato entre si? Imagine a admiração dos antigos navegantes da Polinésia ao olhar para o céu estrelado e encontrar figuras que também eram reconhecíveis para os gregos ou os indígenas americanos. Que significado poderiam ter essas semelhanças? Um exemplo notável é a figura do caçador, que em diferentes culturas é representada com constelações como Órion. Por que um caçador? A caça era um tema tão universal que se refletiu na criação de mitos e lendas em diferentes partes do mundo. A história de Órion é contada em mitologias tão diversas como as dos egípcios, dos gregos e até dos povos indígenas da América do Norte, que veem nele um herói, uma figura que traz tanto esperança quanto advertência. Mas não só Órion tem seus equivalentes. A constelação da Ursa Maior, por exemplo, aparece em relatos de culturas tão distantes como as dos povos indígenas da América do Norte e os antigos gregos. Como é possível que duas civilizações que nunca se conheceram pudessem ver a mesma figura no céu? É simplesmente uma coincidência ou há algo mais profundo que conecta a humanidade em sua observação do cosmos? Frequentemente, as constelações são mais do que apenas figuras. São histórias que são transmitidas de geração em geração. Na mitologia chinesa, a Ursa Maior representa uma carroça celestial que guia os espíritos em direção à paz. Enquanto isso, na tradição indiana, as estrelas que a compõem fazem parte de um sistema mais amplo que se relaciona com a espiritualidade e a vida cotidiana. O que isso nos diz sobre a forma como os diferentes povos interpretam seu entorno? A figura da Cruz do Sul é outro exemplo fascinante. Este grupo de estrelas foi venerado por civilizações tão variadas como os aborígenes australianos e os povos indígenas da América do Sul. Mas, por que essa constelação tão particular foi tão importante para culturas que estavam separadas por oceanos e continentes? Haveria uma conexão espiritual que transcende o tempo e o espaço? Os mitos sobre a constelação de Escorpião também são reveladores. Em algumas culturas, ela é associada à traição e ao perigo, enquanto em outras simboliza a resistência e a luta pela sobrevivência. Por que há uma dualidade na interpretação dessa figura? É possível que as experiências compartilhadas das comunidades influenciem sua percepção do céu? Voltando às culturas do hemisfério norte, as constelações dos gêmeos como Castor e Pólux são reconhecidas na mitologia grega. No entanto, na tradição Nahuatl da Mesoamérica, encontramos figuras que também representam a dualidade. O equilíbrio entre opostos. Poderia ser que a ideia dos gêmeos seja um conceito universal que ressoa em diversas culturas. A conexão entre as constelações e os mitos sobre a criação é outro aspecto intrigante. Em algumas tradições, as constelações são consideradas as pegadas dos ancestrais, enquanto em outras são vistas como o resultado da luta entre deuses. O que isso nos revela sobre a visão de mundo dessas culturas? As estrelas são uma representação do divino ou simplesmente um reflexo da vida cotidiana? É interessante observar como essas histórias não apenas nos falam dos céus, mas também da própria humanidade. Quando olhamos para o céu, não buscamos respostas sobre nossa existência? As constelações se tornam uma tela onde projetamos nossos medos, esperanças e sonhos. Sem dúvida, essas semelhanças nos mitos refletem a necessidade humana de encontrar sentido e conexão. O fato de que tantas culturas tenham encontrado significado nas mesmas constelações pode estar relacionado à forma como o ser humano tem olhado para o céu desde tempos imemoriais. Todos compartilhamos uma mesma esfera celeste. Um universo onde as estrelas brilham de maneira similar para todos nós. Não é surpreendente pensar que, apesar de nossas diferenças, todos nós olhamos para cima, maravilhados pela beleza do cosmos. As constelações também serviram como guias para navegantes e exploradores. A própria Ursa Maior foi utilizada como referência para encontrar o norte no hemisfério norte, enquanto a Cruz do Sul cumpre um papel similar no hemisfério sul. Que outras histórias de exploração poderiam estar ocultas nessas figuras celestes? Que segredos ainda não descobrimos sobre a forma como nossos antepassados usaram as estrelas para traçar seu caminho pelo mundo? À medida que exploramos mais a fundo esses mitos compartilhados, nos deparamos com a pergunta se há um padrão universal na forma como as culturas interpretam as constelações. Essas semelhanças são meras coincidências.
Ou há um fio condutor que une a humanidade em sua busca de significado no cosmos? Refletir sobre isso nos convida a pensar em nossa própria relação com o universo. Finalmente, ao contemplar o céu estrelado, talvez devêssemos lembrar que não estamos apenas olhando estrelas, mas também histórias, sonhos e conexões que nos unem ao longo da história. As constelações, em sua diversidade e semelhança, são um testemunho da rica tapeçaria de nossa existência. Um lembrete de que, apesar de nossas diferenças, todos somos parte de um mesmo vasto universo. As estrelas têm guiado os navegantes desde tempos imemoriais. Mas como conseguiam encontrar seu caminho na vastidão do oceano apenas com a luz das constelações? A história nos conta que os antigos marinheiros utilizavam padrões estelares como mapas celestes. Mas que segredos escondem esses padrões? Por que algumas constelações eram mais valorizadas do que outras na arte de navegar? Imagine um marinheiro em alto mar, cercado pela escuridão, com apenas o murmúrio das ondas e o brilho das estrelas como companhia. Para ele, o céu não é apenas uma tela de luzes, é um guia vital. Mas o que aconteceria se as estrelas que conhecia mudassem? Ao longo dos séculos, muitos padrões se mantiveram, enquanto outros se perderam na névoa do tempo. Como puderam os navegantes de outrora se adaptar a essas mudanças? Os antigos polinésios, por exemplo, tinham um profundo conhecimento do céu. Usavam as constelações não apenas para se orientar, mas também para prever o clima. Você consegue imaginar poder ler o futuro nas estrelas? Essas civilizações podiam identificar diferentes estações e até a chegada de tempestades, tudo graças à sua aguda observação do firmamento. Mas, que habilidades precisavam para conseguir isso? Os gregos, por outro lado, também olhavam para o céu em busca de respostas. Conheciam o zodíaco e se maravilhavam com como as estrelas formavam figuras que pareciam ganhar vida. Mas, você sabia que o zodíaco era utilizado não apenas para a astrologia, mas também para a navegação? Os marinheiros gregos frequentemente se guiavam pelo movimento do Sol e das constelações zodiacais. Não é fascinante pensar que os mesmos símbolos que lemos hoje em horóscopos eram usados para cruzar mares? As constelações do hemisfério sul, como a Cruz do Sul, também desempenharam um papel crucial na navegação. Essa figura é tão proeminente que tem sido utilizada como referência por séculos. Mas, por que essa constelação é tão especial para os navegantes? Sua posição no céu não apenas ajuda a indicar o sul, mas também tem sido um símbolo de identidade para muitas culturas. Que histórias poderiam nos contar aqueles que se guiaram por ela em suas travessias? Cada cultura tinha seu próprio conjunto de constelações e seus significados. Por exemplo, os vikings seguiam as estrelas para encontrar rotas para novas terras. Utilizavam astrolábios e outros instrumentos para medir a posição das estrelas. Mas como conseguiam interpretar o que viam? A habilidade de ler o céu era transmitida de geração em geração, tornando-se uma arte que muitos temiam perder. As constelações também revelavam segredos além da navegação. Em algumas culturas, acreditava-se que as estrelas eram os espíritos de ancestrais que guiavam os vivos. Não é comovente pensar que as estrelas poderiam ser um vínculo entre o passado e o presente? Essa conexão espiritual fez com que a observação do céu não fosse apenas uma questão de sobrevivência, mas também de fé e tradição. Mas, e as constelações que se perderam na história? Algumas culturas se referiam a padrões que hoje não reconhecemos. O que poderiam ter nos ensinado essas constelações esquecidas? Ao investigar essas figuras, historiadores e astrônomos tentaram reconstruir histórias e tradições que poderiam ter sido fundamentais para a navegação de nossos antepassados. O céu não é apenas um mapa para quem navega, mas uma fonte de inspiração. As histórias de heróis e deuses se entrelaçam com as estrelas, e muitas constelações levam nomes que evocam mitos antigos. Como essas narrativas influenciaram a forma como as pessoas se relacionavam com seu entorno? As estrelas não apenas guiavam os navegantes, mas também lhes ofereciam um sentido de pertencimento e propósito. A influência das constelações se estende além da navegação. Na antiguidade, eram utilizadas para marcar eventos importantes e cerimônias. As estações do ano, os ciclos agrícolas e as festividades estavam profundamente conectados com as posições das estrelas. Como as comunidades se organizavam em torno desses padrões celestiais? A resposta provavelmente se encontra na sabedoria coletiva daquelas civilizações. O fato de diferentes culturas, a milhares de quilômetros de distância, compartilharem semelhanças em suas constelações é um mistério em si.
Como é possível que povos tão diversos desenvolvessem histórias e mitologias tão parecidas em torno das mesmas estrelas? Isso sugere que talvez haja uma linguagem universal que transcende o tempo e o espaço, unindo a humanidade sob o mesmo céu. No entanto, nem tudo é claro no céu. Às vezes, as estrelas podem ser enganosas. Você já se perguntou quantas constelações foram mal interpretadas ao longo da história? As confusões e erros na interpretação das estrelas levaram a mitos e lendas que perduram até hoje. Isso mostra que, embora o céu seja constante, nossa compreensão dele está sempre em evolução. Os navegantes de outrora não apenas enfrentavam as estrelas, mas também os mistérios da natureza. A combinação de navegação estelar e o conhecimento do ambiente lhes permitia sobreviver em condições difíceis. Que habilidades eram necessárias para combinar ambos os mundos? A adaptação e a observação tornaram-se cruciais, e aqueles que puderam fazê-lo deixaram um legado que perdura até nossos dias. Finalmente, a conexão entre as constelações e a navegação nos convida a refletir sobre como nos guiamos na vida. Assim como os antigos marinheiros encontraram seu caminho no céu, nós também buscamos nossas próprias constelações no vasto oceano da existência. Quais são as estrelas que te guiam? Que padrões você segue em sua jornada pessoal? Os mistérios do céu continuam a nos inspirar e desafiar a olhar para cima, buscando respostas no eterno. Que levou nossas primeiras culturas a conectar as estrelas e criar padrões que ainda hoje nos surpreendem. Ao longo da história, os seres humanos olharam para o céu e tentaram decifrar um sentido no vasto oceano de estrelas. Desde as primeiras civilizações até nossos dias, o mistério de por que escolheram determinadas formas continua sem resposta. Havia um significado oculto por trás dessas conexões estelares, as constelações. Em sua essência, são simplesmente agrupamentos de estrelas, mas sua escolha não foi ao acaso. O que motivou civilizações tão distintas como a egípcia, a babilônica e a grega a reconhecer figuras semelhantes no céu? A resposta pode ser mais complexa do que imaginamos. Talvez, no fundo, todos compartilhemos uma necessidade inata de dar sentido ao nosso entorno, de buscar narrativas que expliquem nossa existência. Ao observar o céu noturno, é difícil não se maravilhar diante da beleza das estrelas. No entanto, o que realmente é fascinante é como as diferentes culturas interpretaram essas mesmas luzes. Algumas estrelas são mais brilhantes que outras, e isso pode ter influenciado a formação dos padrões. Poderia ser que a intensidade de uma estrela sugerisse sua importância na narrativa de uma cultura? Por exemplo, a estrela mais brilhante no céu, Sírio, foi venerada pelos egípcios como a deusa Ísis. Mas quantas outras dessas estrelas brilhantes teceram histórias nas mentes de antigos astrônomos? Não apenas a luminosidade das estrelas desempenhou um papel na criação de padrões. A localização das estrelas no céu também influenciou a maneira como as culturas as conectaram. Porque algumas constelações estão no hemisfério norte, enquanto outras são visíveis apenas no sul? Isso nos leva a questionar se há algo mais do que simplesmente a geografia em jogo. Talvez a necessidade de orientação na navegação e na agricultura tenha levado nossos ancestrais a desenhar essas figuras com um propósito prático. À medida que as civilizações evoluíam, suas crenças e mitologias também o faziam. Como é que os mesmos padrões estelares foram reinterpretados em diferentes lugares, apesar da distância geográfica? Por exemplo, a constelação da Ursa Maior é conhecida em muitas culturas, mas cada uma lhe atribuiu seu próprio significado. O que une essas culturas através do tempo e do espaço? Um aspecto intrigante é como a observação do céu se entrelaçava com as práticas religiosas e rituais. Que papel desempenharam as constelações na vida cotidiana de nossos antepassados? Em muitas culturas, a aparição de certas constelações no céu marcava o início de estações agrícolas ou festividades importantes. Poderia ser que esses padrões estelares servissem como calendários cósmicos que guiavam a vida das comunidades? Mas e se essas conexões não fossem apenas projeções culturais, mas que de alguma forma existisse uma linguagem universal no céu? Algumas teorias sugerem que as civilizações antigas puderam ter acesso a um conhecimento compartilhado, talvez através de migrações ou intercâmbios culturais. Poderia ser que a observação do céu fosse uma forma de comunicação entre povos que nunca se conheceram? À medida que a astronomia avançava, alguns padrões foram descartados, enquanto outros se mantiveram. A pergunta persiste: por que algumas constelações perduram e outras se desvanecem na história?
Talvez os mitos e as lendas que cercam as estrelas persistam porque se adaptam às necessidades de cada época. O que isso significa para nossa compreensão do cosmos hoje em dia? É inegável que esses padrões estelares não são apenas coleções de estrelas, mas também relatos que refletem o espírito humano. As estrelas foram testemunhas de nossos sonhos, medos e aspirações. Que novas histórias poderíamos contar se voltássemos a olhar para o céu com a mesma fascinação que nossos antepassados? Atualmente, a ciência desvendou muitos dos segredos do universo, mas as antigas constelações ainda nos convidam a explorar o desconhecido. Que mistérios ainda permanecem ocultos no vasto cosmos? A busca por respostas nunca cessa, e cada vez que olhamos para cima, estamos conectando com uma tradição milenar de curiosidade e imaginação. Finalmente, a origem dos padrões estelares que nossos antepassados escolheram para conectar as estrelas continua sendo um enigma fascinante. Talvez, no fundo, a resposta não esteja no céu, mas em nosso desejo interminável de encontrar significado em um universo vasto e, muitas vezes, desconcertante. O que mais descobriremos ao continuar explorando e refletindo sobre esses antigos relatos que nos conectam com o cosmos? A história das constelações é, em última análise, a história da própria humanidade. As civilizações antigas deixaram um legado impressionante que nos permite vislumbrar suas crenças e conhecimentos. Entre esses legados, os maias se destacam por sua profunda compreensão do céu e das estrelas. Mas, o que acontece quando olhamos para suas constelações e descobrimos que algumas parecem coincidir com os padrões gregos? Poderia ser que, apesar da distância temporal e geográfica, essas culturas compartilharam um eco comum em sua percepção do cosmos? Os maias, com seu surpreendente domínio da astronomia, criaram um mapa celeste que não apenas os ajudou a navegar, mas também lhes permitiu entender os ciclos do tempo. Mas como é possível que suas constelações se alinhem com as que mais tarde seriam reconhecidas pelos gregos? Essa sincronia nos leva a questionar se havia um conhecimento universal que transcendia fronteiras e épocas. Foi mera coincidência ou havia um fundo mais profundo que unia essas civilizações? Um aspecto fascinante é como os maias não apenas observaram as estrelas, mas também lhes deram um significado que ressoava com sua vida cotidiana. As constelações eram reflexos de seus mitos, suas crenças e suas práticas agrícolas. Por exemplo, a constelação da serpente emplumada estava intrinsecamente relacionada com a fertilidade e o renascimento. Mas, e quanto às constelações que não são tão claramente visíveis no céu maia? Quantas histórias e mitos se perderam com o tempo? Ao olhar para trás, encontramos que os gregos também tinham suas próprias interpretações das mesmas estrelas. A figura da constelação da Ursa Maior, que os gregos viam como uma grande ursa, estava relacionada a histórias profundamente enraizadas em sua cultura. Mas por que essas semelhanças surgem em culturas tão distantes? Poderia ser que, ao observar o mesmo céu, os humanos desenvolveram narrativas paralelas baseadas em experiências universais? Os antigos maias eram excelentes observadores do céu, registrando os movimentos dos corpos celestes com uma precisão notável. Suas observações lhes permitiram criar calendários que não apenas guiavam suas colheitas, mas também marcavam eventos religiosos. No entanto, à medida que exploramos seu mapa celeste, surge uma inquietante pergunta. Quantas constelações ainda estão por descobrir? Quantas lendas se desvaneceu nas sombras do tempo, levando consigo o conhecimento de nossos antepassados? A conexão entre o céu e a terra era fundamental para os maias. Através de suas constelações, entendiam as estações e os ciclos da vida. Mas ao comparar seus padrões com os de outras culturas, pergunta-se, é possível que todas essas civilizações, ao olhar para o céu, estivessem buscando respostas para as mesmas perguntas? Que mistérios compartilhamos que ainda não resolvemos? Outro aspecto intrigante é a precisão com que os maias localizaram certas estrelas. Em sua mitologia, algumas dessas constelações estavam associadas a deuses e figuras míticas que encarnavam os elementos da natureza. Mas que implicações isso tem para a maneira como os humanos interpretaram seu entorno ao longo da história? Poderia ser que o céu não apenas nos forneça respostas sobre nosso lugar no universo, mas também sobre nossa própria humanidade? A busca por padrões e significados no céu não é exclusiva dos maias nem dos gregos. Praticamente todas as culturas olharam para cima em busca de orientação e respostas. No entanto, a pergunta persiste: como é que as mesmas constelações despertam mitos e significados tão diversos entre diferentes povos?
Essa diversidade é um reflexo da riqueza da experiência humana ou de algo mais profundo que ainda não compreendemos. À medida que a ciência avança, encontramos um novo conjunto de ferramentas para explorar o céu. No entanto, as histórias que narram as constelações dos maias e de outras culturas antigas continuam sendo relevantes hoje. Elas nos lembram que, apesar de nossos avanços tecnológicos, sempre estivemos em busca de conexão, compreensão e sentido em um universo vasto e misterioso. A magia dessas constelações não reside apenas em sua forma, mas na conexão emocional que geram. Quando olhamos para o céu estrelado, podemos sentir que estamos em contato com gerações passadas, que também olharam para cima, buscando seu lugar no cosmos. Mas, o que acontecerá quando desenterrarmos mais segredos dessas culturas antigas? Que novas compreensões sobre nós mesmos e o universo poderiam surgir? O mapa celeste dos maias e sua relação com as constelações gregas são apenas uma parte de um quebra-cabeça maior que abrange a história da humanidade. Esse entrelaçamento de histórias e mitologias nos convida a questionar nossas próprias crenças e a reavaliar o papel que o céu desempenha em nossas vidas. Estamos realmente sozinhos em nossa busca por significado? Ao contemplar o vasto oceano de estrelas, é possível que nos sintamos mais conectados a nossos ancestrais do que poderíamos imaginar. As constelações não são apenas pontos de luz no céu. São relatos de nossa história coletiva. Nesse sentido, as semelhanças nos padrões estelares podem ser vistas como um fio invisível que une todas as civilizações. Que outros mistérios o céu nos reserva, esperando para ser descobertos por aqueles que se atrevem a olhar para cima? A constelação de Draco, conhecida como o Dragão, é um verdadeiro enigma que tem fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Por que essa figura mitológica tem sido tão importante em diferentes culturas ao redor do mundo? Em primeiro lugar, vale a pena mencionar que Draco é uma das constelações mais grandes e antigas do céu. Ela se estende entre as constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor, e sua forma serpenteante evoca imagens de dragões e serpentes que têm sido comuns em muitas mitologias. Na mitologia grega, Draco está associado à história da deusa Atena e do dragão Ladão, que guardava as maçãs douradas no Jardim das Hespérides. Esse relato não é apenas fascinante por seus personagens, mas também reflete a relação que os antigos gregos tinham com as estrelas. Mas e quanto a outras culturas? Por que o dragão aparece em mitologias tão diversas e distantes como a chinesa e a mesoamericana? Na cultura chinesa, o dragão é um símbolo de poder, força e boa fortuna. A constelação de Draco, nesse contexto, não representa apenas um dragão, mas também está relacionada ao imperador e à realeza. É possível que essa conexão entre o poder e o dragão tenha influenciado outras culturas que viram a mesma figura no céu. A ideia de um dragão que protege ou que representa a autoridade é um fio condutor em muitas civilizações. À medida que exploramos mais a fundo, encontramos que na mitologia nórdica, o dragão Fafnir é um símbolo de avareza e destruição. Esse dragão, que pode ter sido inspirado por Draco, foi assassinado pelo herói Sigfrido, que buscava não apenas a glória, mas também um tesouro que estava amaldiçoado. O que isso nos diz sobre a dualidade do dragão como símbolo de poder e, ao mesmo tempo, de advertência sobre a cobiça? A conexão entre Draco e as culturas antigas não para por aí. No Egito, a figura do dragão também aparece na forma de Apep, uma serpente que representava o caos e que se opunha ao deus Sol Ra. Esse enfrentamento entre a ordem e o caos pode ser refletido na imagem de Draco no céu. Um lembrete constante da luta entre forças opostas. É possível que a presença de Draco no céu servisse como um símbolo dessa luta eterna? Cada cultura interpretou a figura de Draco de maneira única, mas todos parecem concordar em sua importância. Por que então tantas sociedades escolheram representar o dragão em suas mitologias? Essa pergunta nos leva à ideia de que os dragões, como criaturas míticas, representam algo mais do que apenas a forma de uma constelação. Talvez simbolizem o medo, a luta ou até mesmo a aspiração humana em direção ao desconhecido. Ao observar os céus noturnos, pode-se perguntar se realmente vemos o que nossos ancestrais viram. As constelações perderam seu significado à medida que avançamos na ciência e na tecnologia? Ou, pelo contrário, há um aspecto mais profundo nessas figuras que as une às experiências humanas ao longo da história?
A constelação de Draco, com sua rica história, nos convida a refletir sobre essas perguntas. Ao longo dos séculos, os navegantes olharam para o céu em busca de orientação. Draco, por estar perto do Polo Norte Celeste, tem sido uma estrela de referência. Qual é a importância de ter um ponto fixo no céu para aqueles que se aventuravam no desconhecido? A resposta é clara. Representa a conexão entre o homem e o cosmos, uma busca por orientação em um mundo vasto e incerto. Os antigos astrônomos também notaram que algumas estrelas dentro de Draco parecem ter um brilho variável. Isso levou à especulação sobre se essas variações tiveram algum significado especial para aqueles que as observaram. Poderiam ter interpretado essas mudanças como presságios de eventos em sua vida cotidiana, como colheitas bem-sucedidas ou desastres iminentes. A natureza imprevisível das estrelas pode ter provocado uma sensação de assombro e temor nas antigas civilizações. O dragão no céu também tem sido o protagonista de muitas histórias de heróis que o enfrentam. Nessas narrativas, o dragão muitas vezes representa um desafio que deve ser superado. O que isso nos diz sobre a percepção humana do medo e da valentia? Talvez, ao enfrentar um dragão, os heróis dessas histórias enfrentem seus próprios medos internos, convertendo a luta em uma metáfora de crescimento pessoal. À medida que nos aprofundamos no estudo de Draco e seu simbolismo, também é interessante considerar como a figura do dragão evoluiu ao longo do tempo. Na Idade Média, por exemplo, o dragão se tornou um símbolo do mal, representando o diabo nas obras de arte e literatura. Que mudanças culturais levaram a essa transformação? Talvez reflita a luta constante entre o bem e o mal que tem sido uma temática recorrente na história da humanidade. Atualmente, a imagem do dragão continua viva na cultura popular, desde filmes até videogames. Essa persistência sugere que a fascinação por essas criaturas míticas não diminuiu. Por que o dragão continua sendo um símbolo tão poderoso na imaginação coletiva? Certamente, representa a conexão entre o real e o fantástico, um lembrete de que nossas histórias e mitos estão profundamente entrelaçados com nossa existência no universo. No final, a constelação de Draco não é apenas um conjunto de estrelas que brilham no céu noturno. É uma ponte que conecta culturas, mitos e crenças ao longo da história. Nos convida a explorar não apenas o cosmos, mas também nossa própria natureza humana. Que outros mistérios se escondem nas estrelas? Talvez, ao olhar para cima, não estejamos apenas buscando respostas sobre o universo, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar nele. Desde tempos imemoriais, os antigos egípcios olhavam para o céu com espanto, buscando respostas na vasta imensidão do universo. Entre seus textos sagrados, encontram-se menções a constelações que hoje em dia não podemos identificar. Mas, o que significam essas figuras perdidas? Por que os egípcios falaram de estrelas que já não parecem existir em nosso céu? Os antigos egípcios eram mestres na observação do céu. Estudaram as estrelas com tal precisão que puderam prever as inundações do Nilo com base em sua posição. No entanto, os relatos de figuras celestiais que não correspondem às constelações atuais nos levam a perguntar: será que havia constelações que se desvaneceram com o tempo? Ou talvez as estrelas tenham mudado de nome e forma? Existem textos egípcios que descrevem constelações em relação a divindades e mitos que perduraram ao longo dos séculos. Por exemplo, você sabia que a deusa Ísis estava vinculada a certas estrelas que, segundo os registros, pareciam brilhar com mais intensidade no passado? Poderia ser que essas estrelas tenham desaparecido, deixando apenas um eco de sua existência nos relatos antigos? A busca pela constelação perdida dos egípcios nos leva a explorar o conceito de memória coletiva. As histórias das estrelas foram transmitidas de geração em geração, mas à medida que o tempo avança, algumas dessas histórias se desvanecem. Que conhecimento se perdeu pelo caminho? Que mistérios se escondem atrás de cada símbolo estelar que já não podemos ver? Os egípcios não eram os únicos fascinados pelo céu. Outras culturas também tinham suas próprias constelações, mas curiosamente, algumas delas compartilhavam semelhanças com as do Egito. Isso levanta uma grande pergunta. Será possível que existissem padrões mais amplos no universo que conectassem essas culturas através das estrelas? Ou simplesmente se tratava de coincidências na forma como cada civilização interpretava o cosmos? Os textos antigos mencionam figuras que se alinhavam com eventos astronômicos significativos, mas, ao analisá-los, descobrimos que algumas dessas alinhamentos já não fazem sentido no contexto atual. Teriam se desvanecido as estrelas que uma vez fizeram parte dessas constelações?
Ou talvez tenham mudado de localização no firmamento devido a movimentos cósmicos que ainda não compreendemos totalmente. É interessante considerar que os egípcios também associavam certas constelações com a vida e a morte. Por exemplo, a jornada da alma através do submundo estava intimamente relacionada com as estrelas. Mas, se algumas dessas constelações desapareceram, que implicações isso tem para nossa compreensão da espiritualidade no Antigo Egito? O desaparecimento de uma estrela pode influenciar o destino de uma alma? Além disso, alguns textos mencionam figuras celestes que não se encaixam nos padrões conhecidos hoje. O que essas estrelas realmente significavam para os egípcios? Eram simplesmente símbolos de suas crenças ou havia uma conexão mais profunda entre essas figuras e seu ambiente? A incerteza que rodeia essas constelações perdidas nos deixa com mais perguntas do que respostas. A história da constelação perdida dos egípcios também nos convida a refletir sobre o passar do tempo. À medida que o universo se expande, as estrelas mudam de posição e algumas se apagam, enquanto outras nascem. É possível que o que vemos no céu hoje seja apenas uma fração do que uma vez brilhou intensamente? Que outros segredos podem estar ocultos na escuridão do cosmos? Os mitos egípcios estão cheios de referências a constelações que, embora hoje não possamos ver, desempenharam um papel fundamental em sua compreensão do mundo. A conexão entre as estrelas e os deuses era vital para sua cultura. O que aconteceria se pudéssemos recuperar esses padrões perdidos? Poderíamos entender melhor a visão de mundo que tinham os antigos egípcios? Para muitos, a busca pelas constelações perdidas não é apenas um exercício acadêmico, mas uma jornada em direção ao autoconhecimento. Ao investigar os mistérios do passado, abrem-se portas para novas formas de entender nosso lugar no universo. Poderíamos encontrar nessas estrelas perdidas não apenas respostas sobre o passado, mas também chaves para o futuro. À medida que exploramos o enigma da constelação perdida dos egípcios, é importante lembrar que o céu é um espelho de nossas inquietações e aspirações. As estrelas sempre foram um farol de esperança e guia. Que novas histórias poderemos contar à medida que desvendamos esses mistérios antigos? A busca pelas constelações perdidas nos lembra da fragilidade do conhecimento humano e da vastidão do cosmos. Cada estrela que se apaga representa um fragmento de nossa história que se perde no tempo. No entanto, cada nova descoberta também abre a porta para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo que nos rodeia. Reflexionemos então sobre o significado das constelações em nossas vidas. Embora algumas figuras tenham desaparecido, o desejo humano de olhar para o céu e buscar respostas permanece. Talvez, ao explorar esses mistérios, não apenas encontremos as constelações perdidas, mas também um sentido renovado de conexão com o cosmos e com aqueles que vieram antes de nós. Quais segredos esconde a constelação de Cassiopeia? Desde tempos imemoriais, essa figura em forma de W tem fascinado astrônomos e mitólogos igualmente, mas por que ela foi associada tanto a rainhas quanto a deusas em diferentes culturas? A história de Cassiopeia é uma viagem através do tempo, onde cada estrela brilha com um significado que vai além de sua luz. Na mitologia grega, Cassiopeia era a esposa do rei Cefeu e mãe de Andrômeda. Sua beleza era tão deslumbrante que ela ousou desafiar as Nereidas, as ninfas do mar. Mas, qual é a lição por trás de sua arrogância? Essa história reflete um aviso sobre o orgulho e a vaidade, temas que ressoam em muitas culturas. Pode ser que as estrelas de Cassiopeia estejam nos contando algo sobre a natureza humana? Além de sua história, a figura de Cassiopeia viajou pelo mundo. Na cultura nórdica, por exemplo, atribuía-se um significado diferente, muitas vezes relacionado à sabedoria e à guerra. Como uma mesma constelação pôde adquirir significados tão diversos em diferentes contextos? Essa dualidade nos leva a questionar a relação entre o céu e nossas histórias. É possível que as constelações sejam um espelho de nossas próprias experiências e crenças? À medida que olhamos para o céu, podemos ver como as estrelas de Cassiopeia formam uma figura distintiva, mas o simbolismo dessa constelação vai além de sua aparência. Na astronomia, frequentemente se fala da estrela mais brilhante dessa constelação, Shedar. Mas, você sabia que seu nome vem da palavra árabe que significa a cabeça da mulher? Isso nos leva a pensar no poder da nomenclatura e como a linguagem pode influenciar nossa percepção das estrelas. Que outras histórias podem estar escondidas por trás dos nomes que damos a essas luzes celestiais? Os antigos egípcios também tinham sua própria interpretação de Cassiopeia.
Em sua cosmologia, essa constelação estava relacionada à deusa Ísis, que simbolizava a vida e a fertilidade. Mas, por que uma figura que representa o renascimento se conecta com uma constelação que também tem um fundo de orgulho? Esse entrelaçamento de significados nos convida a explorar as conexões entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. O que essas conexões nos dizem sobre nossa busca de significado no universo? Ao longo da história, os navegantes olharam para Cassiopeia para se orientar em suas travessias. A constelação não apenas ajudava a guiar barcos, mas também se tornou um símbolo de esperança e direção. Mas, o que aconteceria se a direção que buscamos não estivesse apenas no céu, mas em nossas próprias decisões? Essa constelação que uma vez guiou os marinheiros pode servir como uma metáfora da busca pessoal de cada um de nós. O vínculo entre Cassiopeia e outras figuras celestiais é igualmente intrigante. A relação com a constelação de Perseu, que representa o herói que salvou Andrômeda, levanta questões sobre a interconexão de nossas histórias. Nossas vidas estão entrelaçadas da mesma maneira que essas constelações no céu. Cada estrela parece contar uma parte de um relato maior, unindo personagens de diferentes mitos e epopeias. Atualmente, a figura de Cassiopeia continua a inspirar artistas, escritores e sonhadores. Mas como essa constelação influencia nossa percepção do céu hoje em dia? Ela nos lembra da importância de olhar para cima e questionar nossa própria existência? A conexão entre as estrelas e nossas histórias pessoais pode ser mais profunda do que imaginamos. O simbolismo de Cassiopeia também se estende ao âmbito da astrologia. Aqui, atribuem-se características de inteligência e criatividade. Mas é possível que essas qualidades reflitam não apenas o caráter daqueles que nascem sob sua influência, mas também o potencial que todos carregamos dentro de nós? A astrologia, embora frequentemente criticada, oferece uma forma de conectar nossas experiências pessoais com um universo maior. Este é o verdadeiro propósito das constelações. Ao aprofundar na história de Cassiopeia, encontramos um lembrete de que as constelações são mais do que simples padrões no céu. Elas são histórias, símbolos e conexões que nos convidam a refletir sobre nosso lugar no universo. Mas o que acontece quando olhamos para o futuro? Poderiam essas estrelas continuar a nos inspirar e guiar em nossa busca por conhecimento e compreensão? A fascinação por Cassiopeia também levou a novas investigações sobre sua composição estelar. Como se formou essa constelação e que segredos esconde em seu interior? À medida que a ciência avança, descobrimos que até mesmo as histórias mais antigas podem se enriquecer com novos conhecimentos. Essa união entre ciência e mitologia é um lembrete de que nossas perguntas nunca estão completamente respondidas. Finalmente, ao olhar para Cassiopeia, somos convidados a questionar nossa própria narrativa. Que papel desempenhamos na história de nossas vidas? Talvez, assim como essa constelação, todos tenhamos um legado a contar, um significado a esperar. As estrelas podem guiar nosso caminho, mas somos nós que devemos escrever nossa história. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver a figura de Cassiopeia brilhando, lembre-se de que não está apenas observando estrelas, mas também está se conectando com um vasto universo de histórias, mitos e significados. Que história você decidirá contar? As constelações têm fascinado a humanidade desde tempos imemoriais, não apenas por sua beleza, mas também pelo significado que as culturas ao longo da história lhes atribuíram. Mas, o que aconteceria se eu te dissesse que muitas dessas figuras celestiais estão diretamente relacionadas a catástrofes e eventos significativos na Terra? Em diversas mitologias, a aparição de certas constelações foi vista como um presságio de desastres, mudanças drásticas ou até guerras. Como é possível que um simples grupo de estrelas possa ter tal poder simbólico? A constelação de Perseu, por exemplo, está associada à história da Gorgona Medusa. Segundo a mitologia grega, sua cabeça foi utilizada como uma arma, e sua aparição no céu se vinculava a momentos de grande tensão. As antigas civilizações acreditavam que ver Perseu no firmamento anunciava conflitos ou desastres, o que faz com que a figura de um herói mitológico esteja tão intrinsecamente ligada à violência na história humana. Na cultura mesoamericana, a constelação da Serpente Emplumada, associada a Quetzalcóatl, também tinha sua carga simbólica. Seus movimentos no céu eram observados com grande atenção, e a chegada dessa constelação era interpretada como um augúrio de secas ou de colheitas abundantes.
É possível que as estrelas fossem vistas não apenas como objetos de admiração, mas como mensageiras do destino? A conexão entre o céu e a terra era tão forte que qualquer mudança no firmamento podia alterar o curso da vida cotidiana. A constelação de Escorpião, em várias culturas, esteve relacionada à morte e à transformação. No Antigo Egito, sua aparição era considerada um indicativo da inundação do Nilo, um evento vital, mas que também trazia consigo perigos. Por que essa constelação, com sua forma distintiva e sua narrativa de vida e morte, tem sido um símbolo de dualidade? A resposta pode estar na forma como os antigos entendiam as forças da natureza e sua imprevisibilidade. Ao longo da história, o céu tem sido um espelho das emoções humanas. A constelação de Touro, por exemplo, se associa à fertilidade e à abundância, mas também à ira e à guerra. As antigas sociedades acreditavam que sua aparição no horizonte podia prever tanto a prosperidade quanto o conflito. Que relação existe entre a percepção das estrelas e os eventos emocionais da humanidade? Na mitologia nórdica, o grande lobo Fenrir é representado pela constelação de Lobo. Sua chegada ao céu era vista como um presságio de Ragnarok, o fim do mundo. Esse tipo de crença nos leva a questionar por que as culturas antigas vincularam suas histórias mais temidas a padrões estelares. É possível que a necessidade de encontrar um sentido na catástrofe nos tenha levado a buscar respostas no cosmos? A constelação de Aquário, conhecida como o portador de água, tem sido vista como um símbolo de renovação e mudança. No entanto, algumas culturas também a associaram a inundações e desastres naturais. Por que essa figura, que parece tão benigna, pode ter um significado tão obscuro? A resposta reside na dualidade da natureza e em como as antigas civilizações entendiam o ciclo de vida e morte. A figura da Cruz do Sul, adorada em diversas culturas, também tem sido vista como um sinal de advertência. Em alguns relatos, sua aparição no céu era considerada um anúncio de calamidades, o que faz com que uma simples agrupação de estrelas possa ter um efeito tão potente na psique coletiva das sociedades. A resposta pode estar na forma como os humanos sempre buscaram sinais no céu que os ajudem a entender seu lugar no mundo. No Antigo Oriente, a constelação de Áries se associava ao sacrifício. Sua aparição era vista como um momento em que se deviam fazer oferendas para apaziguar os deuses. Como é possível que uma figura estelar possa estar tão relacionada à necessidade de sacrifício humano? Esse tipo de crença nos leva a refletir sobre a forma como a humanidade interpretou sua relação com o divino. As catástrofes naturais, como terremotos e erupções vulcânicas, também foram vinculadas à aparição de certas constelações. Na cultura japonesa, por exemplo, acreditava-se que a constelação de Virgem estava relacionada à atividade sísmica. Por que algumas culturas estabeleceram vínculos entre o céu e os eventos catastróficos na Terra? A resposta pode ser encontrada na necessidade de encontrar padrões no caos da natureza. A história das constelações e sua relação com desastres nos leva a questionar a conexão entre nossas crenças e o universo. Essas histórias são meras coincidências ou há um padrão mais profundo que nos une às estrelas? Ao longo deste percurso, vimos como as constelações foram interpretadas de múltiplas maneiras, revelando tanto os medos quanto as esperanças das civilizações que as contemplaram. As constelações são mais do que simples agrupamentos de estrelas. São reflexos de nossa história, nossos medos e nossas aspirações. Cada figura no céu conta uma história, e muitas delas estão entrelaçadas com eventos catastróficos que marcaram o rumo da humanidade. Ao olhar para cima, não apenas contemplamos o vasto universo, mas também exploramos nossa própria identidade cultural e coletiva. Cada constelação é um lembrete de que, embora possamos nos sentir pequenos sob a imensidão do cosmos, nossas histórias são grandes e significativas. Na próxima vez que observar o céu estrelado, pergunte-se que segredos ainda permanecem ocultos entre as estrelas. Que mistérios estão te chamando a descobrir? As respostas podem ser tão infinitas quanto o próprio universo. As estrelas gêmeas fascinaram civilizações desde tempos imemoriais. Que significado tem realmente em diferentes culturas? Por que essas constelações parecem ter o mesmo simbolismo, apesar de estarem separadas por oceanos e séculos de história? É um enigma que nos convida a explorar a conexão entre o céu e nossas vidas. Na mitologia grega, as estrelas gêmeas Castor e Pólux são reconhecidas como os Dioscuros, duas figuras que simbolizam não apenas a dualidade, mas também a proteção na navegação.
Mas por que duas estrelas, e não uma só? A resposta pode estar em sua representação da luta entre o bem e o mal, a vida e a morte. Em muitas culturas, essa dualidade é fundamental. E as estrelas gêmeas se tornam um reflexo de nossa própria existência. Mas as estrelas gêmeas não foram significativas apenas na Grécia. No Antigo Egito, os gêmeos também tinham um lugar especial. Conhecidos como os deuses gêmeos, eram considerados guardiões do além. Como é possível que duas civilizações tão distantes chegassem a adorar a mesma ideia de gêmeos? A fascinação pelos opostos parece ser um fio condutor na história humana. E as estrelas, como sempre, são testemunhas disso. Na cultura chinesa, as estrelas que formam a constelação de Gêmeos também têm sua própria história. Elas são conhecidas como filhos da felicidade. Aqui, os gêmeos são símbolo de boa sorte e prosperidade. O que isso diz sobre nossa necessidade de buscar significado no que vemos no céu? Talvez as estrelas nos guiem para um desejo inato de conexão e equilíbrio em nossas vidas. Passando a outras tradições, na cultura nórdica, as estrelas gêmeas também eram vistas como guardiãs do lar. Acreditava-se que sua aparição no céu pressagiava a chegada de tempos de paz e bonança. Que conexão pode haver entre essas crenças e a forma como as estrelas influenciam nossa percepção do mundo? Sem dúvida, o céu tem sido um espelho de nossas esperanças e medos. No entanto, nem todas as histórias são positivas. Em algumas culturas indígenas, as estrelas gêmeas aparecem em mitos relacionados à luta e ao sacrifício. A dualidade que antes parecia benigna se transforma em um símbolo de conflito. É possível que as estrelas reflitam a natureza dual da própria humanidade? Talvez as constelações estejam aqui para nos lembrar que a vida está cheia de contrastes. Outro aspecto interessante das estrelas gêmeas é sua representação na astrologia. Nesse âmbito, os signos associados a Gêmeos costumam ser considerados duais, muitas vezes mutáveis e multifacetados. Por que as características dessas constelações refletem tanto as complexidades da personalidade humana? A resposta pode estar na conexão que sentimos com o cosmos, como se as estrelas falassem uma linguagem que todos compreendemos, mesmo que de maneira intuitiva. À medida que exploramos mais a fundo, descobrimos que algumas culturas até veem as estrelas gêmeas como protetores dos viajantes. No antigo mundo árabe, acreditava-se que essas estrelas guiavam os nômades em suas travessias pelo deserto. O que isso diz sobre a necessidade humana de orientação e segurança na incerteza? As estrelas não apenas brilham, mas também oferecem esperança e direção na escuridão. Com o avanço da ciência, as estrelas gêmeas encontraram um lugar na astronomia moderna. Descobriu-se que algumas dessas estrelas não são apenas um par de luzes no céu, mas sistemas estelares complexos que orbitam entre si. Como esses descobrimentos científicos se relacionam com as antigas crenças? Talvez a ciência e a mitologia não sejam tão diferentes. Ambas buscam desvendar os mistérios do universo. À medida que refletimos sobre essas conexões, surge uma pergunta intrigante. As estrelas gêmeas são simplesmente uma coincidência? Ou há um padrão mais profundo que une as civilizações? A repetição de mitos e simbolismos em diferentes culturas pode sugerir que, de alguma forma, todos compartilhamos uma história comum, uma narrativa que foi tecida ao longo do tempo. A história das estrelas gêmeas é um lembrete de que, embora vivamos em um mundo diverso, as experiências humanas são universais. As constelações nos convidam a olhar para cima e a refletir sobre nosso lugar no cosmos. O que nos dirão as estrelas sobre nós mesmos no futuro? Talvez ainda haja muito a descobrir no vasto céu que nos rodeia. Assim, ao olhar para as estrelas, encontramos não apenas duas luzes brilhantes, mas um simbolismo que ressoa através das culturas. As estrelas gêmeas nos ensinam que, embora estejamos separados pelo tempo e pelo espaço, estamos conectados por nossas histórias compartilhadas. E nessa conexão, encontramos um sentido de pertencimento e compreensão. Cada vez que levantamos os olhos para o céu estrelado, lembramos que os mistérios das constelações são também um reflexo de nossa própria busca por significado. No final, as estrelas gêmeas nos mostram que cada luz no céu é um convite para explorar, questionar e descobrir quem realmente somos neste vasto universo. Não é fascinante pensar que, em um canto do cosmos, duas estrelas podem contar histórias de amor, luta, esperança e conexão?
Desde tempos imemoriais, a relação entre o cinturão de Órion e as pirâmides do Egito tem fascinado historiadores, arqueólogos e entusiastas do mistério. O que faz com que essas estruturas monumentais e esta constelação sejam tão intrigantes? O alinhamento preciso das 3 estrelas que formam o cinturão de Órion com as pirâmides de Gizé levou muitas pessoas a se perguntarem se houve uma intenção deliberada por trás dessa conexão. Poderia ser que os antigos egípcios viam Órion como um deus, e que sua orientação em relação às pirâmides estava destinada a render homenagem a esse poderoso símbolo celestial? Na antiguidade, as estrelas não eram apenas pontos de luz no céu. Para os egípcios, cada estrela e constelação tinha um significado profundo. Por que escolheram Órion como um objeto de veneração? A resposta pode estar na mitologia, onde Órion era associado a Osíris, o deus da ressurreição e da vida após a morte. Essa conexão sugere que as pirâmides não eram apenas tumbas, mas estavam projetadas para facilitar a viagem do faraó para o além, guiado pelas estrelas. Mas como os antigos egípcios conseguiram alinhar seus monumentos com tanta precisão? A astronomia era uma parte fundamental de sua cultura. Conheciam as trajetórias das estrelas e as estações do ano, o que lhes permitia planejar a construção das pirâmides em momentos específicos. Imagine os arquitetos da época, observando o céu noturno e marcando as posições das estrelas. Não é impressionante pensar que essas pessoas conseguiram criar estruturas que perduram até nossos dias, utilizando apenas suas observações do cosmos? Ao longo dos séculos, esse alinhamento despertou diversas teorias. Alguns acreditam que há um conhecimento oculto por trás da construção das pirâmides, um conhecimento que foi perdido para a humanidade moderna. É possível que os antigos egípcios tivessem acesso a informações astronômicas que hoje desconhecemos? Essa ideia provoca a curiosidade de muitos, que se perguntam se a chave dos segredos do universo está escondida nessas antigas construções. A precisão do alinhamento se torna ainda mais surpreendente ao considerar que as pirâmides estão orientadas com uma margem de erro de menos de 1 grau. Isso levanta a pergunta: como os egípcios conseguiram tal maestria sem a tecnologia moderna? Alguns sugerem que utilizavam ferramentas simples, mas eficazes, como o gnomon, um objeto que projeta sombras para determinar a posição do Sol e das estrelas. Não é fascinante pensar que com métodos tão rudimentares puderam alcançar feitos tão grandiosos? Um dos aspectos mais cativantes da conexão entre Órion e as pirâmides é a ideia de que esses monumentos eram parte de um mapa estelar maior. Algumas teorias sugerem que as 3 pirâmides de Gizé representam as 3 estrelas do cinturão de Órion, enquanto outras estruturas próximas poderiam simbolizar outras constelações. O Antigo Egito teria sido projetado como um reflexo do céu, uma espécie de espelho do cosmos. Essa noção abre um leque de possibilidades sobre como as civilizações antigas percebiam seu lugar no universo. À medida que exploramos essa relação, é inevitável perguntar se outras culturas fizeram conexões semelhantes entre seus monumentos e as estrelas. A resposta é sim. Desde os alinhamentos de Stonehenge na Inglaterra até as construções dos maias e astecas na América, muitas civilizações olharam para o céu para guiar sua arquitetura. O que isso significava para eles? Talvez fosse uma forma de se comunicar com os deuses ou uma tentativa de deixar um legado que perduraria além de seu tempo. A figura de Órion também tem sido um símbolo de caça e valentia em diversas mitologias. No contexto egípcio, sua presença no céu poderia ter representado a luta contra o caos e a morte. Mas o que acontece quando olhamos para Órion a partir da perspectiva moderna? Através de telescópios e tecnologia avançada, descobrimos que Órion é muito mais do que um simples grupo de estrelas. Contém nebulosas e estrelas em formação, lembrando-nos que o universo está em constante mudança. O alinhamento do cinturão de Órion com as pirâmides de Gizé não é apenas um mistério arquitetônico, mas também um enigma cultural. Impulsiona muitos a investigar mais sobre como as estrelas influenciaram a vida de nossos antepassados. Que outras verdades poderiam estar escondidas no céu noturno? As perguntas permanecem abertas e muitas vezes são mais intrigantes do que as respostas. Finalmente, refletindo sobre essa conexão, é evidente que as estrelas têm sido guias para a humanidade ao longo da história. Desde a construção de monumentos até a criação de mitologias, o céu deixou uma marca indelével em nossa cultura. A relação entre o cinturão de Órion e as pirâmides do Egito é apenas um exemplo de como as antigas civilizações tentaram dar sentido ao seu lugar no vasto universo. Que outros mistérios nos aguardam no céu? Somente o tempo e nossa curiosidade poderão revelá-los.
As constelações têm sido, ao longo dos séculos, uma fonte inesgotável de inspiração, mistério e assombro. Nos guiaram na escuridão da noite, alimentaram nossas lendas e moldaram nossas culturas. Mas o que acontece quando olhamos para o céu e nos perguntamos se há algo além do que vemos? Poderiam essas agrupações de estrelas esconder segredos que ainda não deciframos? A resposta, como muitas coisas na vida, pode ser tanto um sim quanto um não. Desde tempos imemoriais, as civilizações olharam para cima, buscando padrões no vasto cosmos. Essas figuras celestiais serviram não apenas como bússolas para os navegantes, mas também como símbolos de mitos e lendas. Mas o que realmente significa que compartilhamos histórias semelhantes sobre as mesmas constelações ao longo de diferentes culturas? É simplesmente um reflexo de nossa necessidade de encontrar significado no desconhecido? À medida que exploramos o céu, descobrimos que as constelações não são fixas. Mudaram com o tempo devido a fenômenos como a precessão. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se as constelações mudaram ao longo da história, poderia haver outras figuras que se perderam no tempo? Alguns relatos antigos mencionam estrelas que hoje não podemos ver. O que aconteceu com elas? Desapareceram? Ou simplesmente não aprendemos a olhar da maneira correta? A constelação de Órion é um fascinante ponto de partida. Essa figura estelar foi associada a grandes civilizações, desde os antigos egípcios até os povos da América do Sul. Mas por que tantas culturas sentiram a necessidade de vincular Órion a seus mitos e construções? O alinhamento das pirâmides do Egito com o cinturão de Órion sugere que há uma conexão mais profunda. Poderia ser que essas constelações atuem como uma ponte entre o passado e o presente, unindo a humanidade através do tempo e do espaço? Enquanto nos aprofundamos na Via Láctea, percebemos que as civilizações não apenas viam figuras nas estrelas, mas também encontravam formas no brilho galáctico. Essa ideia nos leva a nos perguntar: se diferentes culturas imaginaram padrões tão diversos na mesma faixa do céu, é possível que haja um fio condutor que nos una a todos? Poderia ser que, apesar das diferenças, compartilhamos uma mesma conexão com o universo? Os mitos compartilhados entre culturas distantes revelam uma curiosidade coletiva. Por que os povos de diferentes continentes desenvolveram histórias semelhantes sobre as mesmas constelações? A resposta pode estar em nossa psicologia compartilhada, na forma como os seres humanos interpretamos o mundo. Mas se isso for verdade, por que há constelações invisíveis que ainda não descobrimos? Haverá padrões que ainda nos escapam, esperando para serem revelados? As constelações serviram como guias ao longo da história, ajudando navegantes a cruzar oceanos desconhecidos. No entanto, alguns desses padrões ainda são um mistério. Que segredos guardam as estrelas que nos guiaram por séculos? E ao olhar para o céu, somos capazes de ver além do que nos foi ensinado. A conexão entre as estrelas e os grandes desastres da história também nos faz refletir. Poderia ser que as civilizações antigas se sentissem advertidas pelas constelações sobre eventos iminentes e que essas crenças perdurem até hoje? No caso da Cruz do Sul, venerada em culturas tão diversas, a pergunta é intrigante. Por que um símbolo que foi tão importante em um continente desapareceu do céu de outro? Isso nos leva a pensar na natureza efêmera de nossas crenças e em como as constelações influenciaram nossas decisões ao longo do tempo. Às vezes, olhar para o céu não é apenas estudar as estrelas, mas também compreender nossa própria história. Os antigos maias traçaram um mapa celeste que, surpreendentemente, parece coincidir com os padrões gregos. O que isso significa? É um indício de que houve uma conexão além das barreiras geográficas e temporais? A constelação de Draco, presente em mitologias de culturas separadas por oceanos, levanta outra pergunta. Como é possível que histórias tão semelhantes surgissem em lugares tão distantes, apesar de não haver comunicação entre eles? Finalmente, a reflexão sobre as constelações nos leva a um lugar de admiração e assombro. São simplesmente projeções culturais, ou há um padrão universal que conecta todas as histórias que tecemos sobre elas? A resposta pode nunca ser totalmente conhecida, mas a jornada para descobrir essas conexões é o que realmente importa. As constelações nos convidam a continuar explorando, a continuar perguntando e, acima de tudo, a continuar sonhando. Porque no final, o universo não é apenas um vasto espaço de estrelas, mas também um espelho que reflete nossa própria humanidade.